deu Ceará de novo, dessa vez no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Senhores, com gol de Fernando Sobral, o Alvinegro de Porangabuçu está na frente do duelo contra o seu maior rival, o tricolor do Psyu, Fortaleza, nessa decisão do Campeonato Cearense 2025. O resultado, antes de qualquer análise que a gente pode fazer da partida, evidencia, transforma em números, materializa um domínio do Ceará nessa temporada. Em termos de resultado, o Ceará tem 2 vitórias contra o seu maior rival, tanto na primeira fase quanto agora no primeiro jogo da grande decisão. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não está definido, tá? Não acabou. O fato de eu dizer que há um domínio materializado em resultado não significa que pronto, o Ceará vai ganhar de novo e vai ser campeão. Ainda está em aberto, afinal ainda tem jogo, né? No próximo sábado, o Campeonato Cearense vai ser decidido só nos próximos 90 minutos. Mas ninguém pode esconder que há uma vantagem para a equipe do Ceará. E eu digo isso baseado também no retrospecto recente do próprio duelo entre Ceará e Fortaleza nas decisões de campeonato cearense. Normalmente, nesse período recente, quem sai na frente dificilmente toma uma grande virada. Se o Fortaleza conseguir virar esse duelo, será, além de um grande título, uma grande virada, porque não é isso que tem acontecido nos últimos anos. Então, você que chegou nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, tá? Eu gostaria muito de que você comentasse também nesse vídeo a tua impressão sobre a partida, sobre o jogo, sobre o momento de cada um. Ganhando o Ceará, perdendo o Fortaleza, qual a tua opinião? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Primeiro ponto, anotei aqui, primeiro tempo muito tático. Eu vi muita gente, inclusive, dizendo que o primeiro tempo foi ruim. Ah, o primeiro tempo foi ruim, chato, primeiro tempo de poucas chances. Eu concordo em parte. Por que eu concordo em parte? Porque, para mim, futebol, de forma analítica, né, não como entretenimento, talvez o jogo, de fato, vá para esse caminho, de um jogo chato, com marasmo, sem chances, sem emoção. Eu consigo conceber essa ideia. Mas quando a gente analisa futebol, a gente tenta pensar o que foi o jogo, as estratégias, como cada treinador armou suas equipes, a gente olha do ponto de vista de execução, de plano de jogo. E aí, eu acredito que as duas equipes vieram com estratégias para, primeiro, não se expor tanto ao seu adversário. Ficou muito claro que o Fortaleza veio com uma defesa diferente para poder, primeiro, ter uma qualidade na saída de bola contra um Ceará que viria, pelo menos na teoria, um pouco mais desgastado, que talvez marcasse um pouco mais no bloco baixo. Então o Vojvoda coloca uma defesa mais passadora, com volantes que também constroem, como principalmente o Rossetto e o Martinez, mas sem abrir mão de defender. Por isso, 3 volantes. Ele atacava com a linha com 3 zagueiros, os 3 volantes, o Diogo Barbosa espetava um pouco mais para frente, mas quando defendia, o Diogo baixava, ficava os 3 volantes e os pontas ainda também acompanhavam a subida dos laterais, ou pelo menos dos volantes. Os laterais do Ceará subiram muito pouco ao longo do jogo todo. Esse era o Fortaleza. O Ceará, quando percebeu ali, eu não sei se foi uma estratégia que o Condé já veio para o jogo ou se ele adaptou na hora do jogo, ele inverte Ailon e Fernandinho, para o Fernandinho com mais velocidade acompanhar a subida do Diogo Barbosa, e o Fernandinho foi taticamente muito importante no primeiro tempo. A gente pode até questionar a evolução dele no jogo, em termos de criação, de chegada lá na frente, mas em termos táticos, de ocupar ali aquele lado direito para acompanhar a subida do Diogo, ele foi muito bem. E o Ailon pelo lado esquerdo com um Tinga mais discreto e acompanhando mais a subida do Marinho como um ala pelo lado direito, um ala ponta. Né? O Breno Lopes flutuando mais por dentro e os volantes do Fortaleza circulando e dando opção de passe ali para o Rossetto, Davi Luiz e Gaston Ávila. Fortaleza fez muito lançamento em longa distância, exatamente pela compactação do Ceará. Então o Fortaleza usou e abusou desse lançamento no primeiro tempo. Só um lance gerou mais perigo, o Sacha não conseguiu acompanhar. Então o que o Ceará fez? Espelhou os 3 atacantes, Pedro Raul, Mugni e Ailon principalmente, Fernandinho numa segunda linha, nos 3 jogadores do Fortaleza de saída,
E quando essa bola ultrapassava, Ailon, Mugni e Pedro Raul baixavam para a linha da bola. Então ficou o Ceará sempre encaixotando o Fortaleza no meio de campo. O que é que isso gera? Pouca chance de gol, pouca mobilidade, muitas faltas e mais bola parada. O primeiro tempo se resume ofensivamente a algumas bolas paradas. E o Sacha que conseguiu encontrar um chute ali já perto do final do primeiro tempo. Então o primeiro tempo teve futebol. Não teve talvez um futebol vistoso, mas teve estratégias. Fortaleza marcando o Ceará alto, dificultando a saída do Ceará, que pouco armou, pouco construiu, e só deu um chute e a bola passou fraquinha pro lado direito do gol do João Ricardo, do lado direito do João Ricardo, né, o lado esquerdo de quem está atacando, mas foi a única. Eu conversava até com algum pessoal do Ceará no intervalo, e as estatísticas eram nenhum chute na direção do gol, um chute para fora e 2 chutes travados. Esse foi o Ceará no primeiro tempo. Bom, na minha opinião, teve futebol, por mais que não tenha sido tão vistoso. A gente entra no segundo ponto. Só se inscreve no canal e deixa teu like aí no vídeo, tá? O segundo ponto, eu botei aqui, o Ceará teve menos volume, a estratégia era defender bem e encontrar a brecha para atacar. Ele teve e aproveitou. Esse é meu segundo ponto. A estratégia do Ceará era suportar fisicamente o jogo, e isso ficou muito claro. Fortaleza começa numa abafa no segundo tempo, o Ceará tentando brecar o jogo, tentando diminuir o ritmo, porque você imagina, o Ceará muito desgastado, por conta de quarta-feira, o jogo contra o Confiança, segurando alguns titulares, mas o Fortaleza começou com uma pressão, uma pseudo-pressão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo ponto. Atacando, circulando a bola, pressionando ainda mais a saída e obrigando o Ceará a se desgastar. Então o que o Ceará faz? Vai diminuindo o ritmo. Não atacava, não conseguia sair. Matheus Bahia e Fabiano Souza praticamente não passaram do meio de campo. No primeiro tempo já tinha sido assim, no segundo tempo ainda mais. O Ceará, quando atacava só com os 4 homens da frente e um volante, às vezes aparecia ali na frente para ajudar também. Tanto é que construiu muito pouco. A primeira grande jogada construída do Ceará 8 minutos ali mais ou menos, uma jogada trabalhada que vem um cruzamento e o Ailon cabeceia para fora. Então o Ceará ali, no seu plano de jogo, deixando a bola, deixando, né, esse termo, não é que você deixa, mas é que você aceita que o outro time está com a bola e baixa para marcar. Então o Ceará continua ali acompanhando os ataques do Fortaleza, tentava contra-atacar. Aí a brecha aconteceu, foi isso que eu disse. A brecha vem exatamente numa roubada de bola de Marlon, que foi muito bem no jogo, ele e o William Machado, é bom que você diga, o Sobral foi muito bem, para mim o cara do jogo mesmo, não só pelo gol, mas por estar ligado, fisicamente o cara talvez mais acima do Ceará, e por isso ele se destacou também. O Marlon rouba a bola, o Moisés entrou num sono muito grande, a bola vai no Mugni, o Mugni faz o cruzamento, acontece a jogada do pênalti, e aí depois ali do VAR, confirmado, o Sobral vai lá e faz 1-0. O Ceará, na estratégia dele, podia ter perdido o jogo, o Fortaleza podia ter encontrado um gol, podia ter encontrado um espaço e ter matado a partida. Não aconteceu, o Fortaleza não finalizou ao gol do Bruno. Em nenhum momento do segundo tempo, a não ser aquela finalização com 1 minuto do Marinho, que ele chuta por cima, o Fortaleza não finalizou ao gol do Bruno Ferreira. Muito pouco, inclusive. E o Ceará vai lá na brecha que teve do jogo, conseguiu fazer 1-0. Ah, Renato, você está falando porque o Ceará fez 1-0, por isso que a estratégia deu certo. Exatamente por isso. Se o Fortaleza desenha esse jogo, fica nesse banho-maria, mas consegue encontrar espaço, consegue criar alguma jogada, talvez eu estivesse dizendo outra coisa. Mas a gente analisa também, eu sei que a gente não pode analisar só o resultado, mas o resultado também diz o que foram as estratégias. E a estratégia do Ceará era muito clara, até pelo desgaste físico que o Ceará entrou no jogo, principalmente considerando o segundo tempo. E aí o Ceará teve a chance, teve a oportunidade, criou uma oportunidade, fez 1-0 e foi o gol que daria a vitória e a vantagem para o Ceará nesse confronto. 2 primeiros pontos já foram, tá? Vamos para a reta final do vídeo. Antes de mais nada, estou com um lançamento da Zirac Jeans. Meu amigo, essa é fenomenal. Fenomenal. Sem defeitos. O que você está esperando? Vai lá, entre em contato com o pessoal da Zirac, vim pelo Manso e confere as novidades. Essa é nova. Estou usando... Esse aqui desodorante tá em dia, mas a camisa está com cheirinho de nova. Então vai lá na Zirac, dá essa moral. Faz o seguinte, confia no que eu estou dizendo, vai lá. É campeã. Essa é campeã, tá? Tem várias cores, inclusive eu vou usar várias delas nos próximos vídeos. Vamos para o terceiro ponto? Falar do Fortaleza, que teve
um pseudo-domínio do jogo, um pseudo-domínio da posse de bola. Por que eu falo pseudo-domínio? Porque você fica com a bola, você joga no campo do adversário, você trabalha a bola, inverte ela de um lado para o outro, usa a subida do Diogo Barbosa, usa o Marinho espetado, depois vem as trocas, coloca o Moisés, coloca o Pikachu. O time tem quando coloca o Paul Fernandes, ele consegue dar uma vazão melhor, o Fortaleza vem com uma proposta diferente, ao invés de sair com 3 jogadores, o Paul fica um pouquinho mais à frente, fica com uma linha com 4 jogadores, atacando com os 2 laterais, então na prática é como se o Fortaleza estivesse defendendo, deixando na defesa só Gaston e Davi, subindo com os 2 laterais e mais o Paul Fernandes. O Vojvoda falou na coletiva que ele queria ganhar 15, 20 metros com a entrada do Paul Fernandes, era pisar um pouco mais para encurralar o Ceará ali naquele bloco mais atrás. Então, o Fortaleza conseguiu fazer isso nos primeiros minutos. Mas por que eu chamo de pseudo-domínio? Eu falava no ponto 2, quantas finalizações o Fortaleza teve? Uma. É muito pouco. Para um time que quer dominar, que quer atacar, que precisa ir para frente, foi muito pouco. E aí ficou naquilo. Ficou um jogo amarrado, o Fortaleza sem conseguir jogar, sem conseguir ter velocidade, o Ceará também marcando muito forte, obviamente com méritos. Fortaleza conseguindo marcar também, dominar o Ceará sem deixar o Ceará sair para jogar também, mas faltou aquela efetividade. E um detalhe, quando vieram as mudanças, eu falava na transmissão, agora talvez seja a hora da virada. Por quê? Porque o Fortaleza vai colocar Pikachu e Moisés descansados contra laterais que estão exaustos. O Matheus Bahia estava extenuado e aí o Fortaleza tinha a chance. Mas os caras entraram muito mal. O Moisés, meu amigo, não acertou nada no jogo. Nada, simplesmente nada. E isso faz diferença. Tanto é que na hora do gol ele está tão desligado que ele fica parado esperando a bola, o Marlon antecipa sem dificuldades e dá o passe e acontece a jogada do pênalti. Então assim, quando era para vir a virada do Fortaleza, para dominar, exatamente quando o time para de jogar, para de conseguir atacar, não consegue, não tem mais espaço no meio. Toma o gol, o Paul Fernandes de forma estúpida, de forma irresponsável, é expulso, e aí acaba o jogo pro Fortaleza. Completamente. O Fortaleza já não tem mais, já não conseguia atacar com 11 contra 11. Com 10 contra 11, aí vai dar um mísero chute com o Pochettino, mas é aquela coisa mascada que eu acho que não sei nem se conta como finalização a gol. O Ceará, até muito mais cansado, não conseguiu também impor um grande ritmo no final do jogo e ficou por isso mesmo, 1-1. Mas as mudanças que o Fortaleza tinha, e a gente elogiava tanto o Fortaleza por ter um elenco que podia mudar o jogo, não aconteceu. E fez falta. Fez muita falta na virada de chave para o Fortaleza entrar no jogo de novo. Então, nesse aspecto, até as mudanças do Ceará casaram melhor, entraram melhor, os jogadores entraram melhor do que os jogadores do Fortaleza. Esses os 3 pontos, de uma forma resumida, o que eu entendi do jogo. Mas não foi só eu que entendi. O que é que você entendeu? Isso é importante. Quero saber o que foi que você entendeu. Então deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e também ativa as notificações, além de deixar o like, claro. E eu vou deixar aqui o comentário do primeiro Clássico Rei do ano, para a gente fazer um paralelo. O Ceará também venceu, mas de uma maneira diferente. Dá uma olhada e faz esse comparativo, vê se faz sentido para você. Grande abraço e até a próxima.